Oi, gente. Então, hoje vamos ao quinto caso de proibição do uso da vírgula. Eu sei, gente, porque eu conheço a maioria de vocês, que quem só está fazendo uma revisão rápida, quem está assistindo só para aperfeiçoar o português ou para relembrar as regras do português, às vezes fica um pouco cansativo, porque assim como ficou aquela série da estrutura das palavras que a gente já fez, da formação das palavras, dos termos acessórios da oração, dos radicais gregos e latinos, ficam séries muito grandes, com muitos vídeos, às vezes fica cansativo. Mas como eu sempre digo para vocês, quem está assistindo para fazer concurso, para fazer vestibular ou Enem, uma questão só, uma questãozinha, passa o candidato ou lá para frente, né, para uma classificação boa, ou ao contrário, lá para trás, foi bem em outras disciplinas e errou uma a mais numa ou outra disciplina, já fica numa classificação bem mais atrasada. Então, uma questão, às vezes, é definidora ali da classificação do concurso, né? Então, dentro do possível, eu procuro fazer detalhada. Até porque, volto a dizer, nosso canal não tem um compromisso de terminar determinado curso ou determinado conteúdo em tal dia, em tal data. Eu vou deixando os conteúdos aqui nesse canal organizados, por isso eu deixei de colocar lá no canal de literatura. Vou deixando aqui organizado. Quando vocês quiserem, vão ali, acessam, dão uma olhada, né? Nosso canal não tem aquela coisa, eu tenho que atingir a meta de tantos inscritos em tantos dias, em tantos meses, eu tenho que monetizar em tantos dias ou em tantos meses, tá? A gente quer é aprender, ensinar e aprender. E eu ensino e também aprendo com vocês, meus alunos. Vocês sabem, porque a maioria dos inscritos já foi meu aluno, inclusive e principalmente em aulas presenciais, tá bom? Então, o nosso quinto caso de proibição do uso da vírgula é um caso que é bem comum. A gente sempre diz que não separa o verbo do sujeito ou o sujeito do verbo, né, com uma vírgula, mas quando esse sujeito é composto, às vezes causa um pouquinho de dúvida ou um pouquinho de confusão, principalmente se o candidato está ali fazendo concurso, fazendo Enem, fazendo vestibular. Por quê? Porque sendo o sujeito composto, muitas vezes ele vem numa sequência de vírgulas. E quando chega a última palavra desse sujeito composto, a pessoa, o candidato, o aluno, às vezes tem um lapso de memória ou de entendimento e pensa, será que nesse último termo eu coloco vírgula ou não? Ele até lembra que a gente não separa sujeito do verbo do sujeito não se separa com uma vírgula. Mas como vem naquela sequência de vírgulas por o sujeito ser composto, bate aquela dúvida. Então, gente, não se separa por vírgula este último termo. Vale para o último termo aquela mesma regrinha de não separar o verbo do sujeito, sujeito do verbo. Então, eu coloquei aqui o exemplo no quadro. Não se usa vírgula, né? Não se usa entre o verbo e o último termo de um sujeito composto. Então, aqui, a terra, o sol, o mar são obras de Deus. Quem são obras de Deus? A terra, o sol, o mar. Esse sujeito composto aqui. Onde é que vem o último termo desse sujeito composto? O último termo está aqui. Como vem numa sequência de vírgulas esse sujeito composto, o candidato muitas vezes
fica com uma dúvida se teria que colocar uma vírgula aqui ou não. Mas não teria que colocar vírgula ali. Ali a vírgula é proibida. Último termo do sujeito não se pode separar do verbo, né? Aqui o verbo ser não pode ficar separado do último termo do sujeito. Vale a mesma regrinha de não separar sujeito do verbo e verbo do sujeito. É a mesma regrinha. O que põe muita dúvida, volto a dizer, é quando o sujeito é composto porque vem nessa sequência de vírgulas. Aí dá a impressão que lá no último também tem que ter uma vírgula no último termo, mas não. É proibida o uso da vírgula, é proibido o uso da vírgula separando o último termo do sujeito composto do seu verbo, tá bom? Então, por hoje era essa dica, mais uma dica de proibição do uso da vírgula, né? E por hoje é isso, gente. Era a dica de hoje porque é uma questão que cai bastante, quem é concurseiro sabe, cai bastante em concurso e muitas vezes leva o candidato a se confundir na hora de responder a questão, tá? Então, não se usa vírgula em hipótese alguma para separar o último termo de um sujeito composto e o seu verbo, tá? Por hoje era isso. Até o próximo vídeo. Obrigada pelos comentários, obrigada por assistirem o canal, obrigada pelos e-mails carinhosos. Eu demoro a responder os e-mails, né? Demoro, mas você sabe que eu respondo todos. Demora, mas eu respondo. Não deixo ninguém sem resposta. Se eu deixei alguém sem resposta, pode colocar ali no comentário. Professora, mas o meu e-mail ainda não respondeu. Só espera um pouquinho, né? Porque eu demoro para responder. Mas tenho respondido todos os e-mails, tá bom? Então, hoje é isso e até o próximo vídeo. Tchau, gente!